Olá, caminhantes, e aí, tudo bem com você? Bom, estou aqui hoje para mais um passo na nossa caminhada, né, do caminho da caminhada. E hoje já é final de ano, né? Nós estamos aqui hoje dia 28 e eu gostaria apenas de conversar com você um assunto, algo muito interessante que faz muito sentido na nossa caminhada, né, no nosso dia a dia, certo? Não vou relacionar com nada aqui do parque, tá? É, não tem nada aqui para relacionar hoje porque é um dia especial, tá? Fim de ano, tá bom? Então quero falar um pouquinho com você sobre essa questão do final do ano. Porque sempre que chega esse momento, assim, completando mais um ano, um ciclo, um tempo, normalmente as pessoas gostam e às vezes se planejam e pensam e às vezes tem muita vontade e acaba não fazendo, não é mesmo? Mas de uma análise, né, de como que foi o tempo que passou até agora e de repente se planejar ou pensar e fazer planos para o futuro, para um novo ano, para um novo momento, para um novo ciclo da vida, né, e tudo isso. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Por quê? A caminhada cristã, a caminhada que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos propõe, tá? Ela é muito clara nesse aspecto e nesse sentido, porque ela diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Então, é muito bom se planejar, pensar, escrever e essas coisas, né? Mas nós precisamos entender que tudo o que nós planejarmos, ele terá sucesso ou terá condições de ser realizado se Deus quiser, ou se for o plano de Deus, ou se for a vontade dele, ou se for um projeto dele para a sua vida, para a nossa vida, para o geral. Há um texto bíblico e que fala um pouco sobre isso, sobre planos, né? Que é o de Jeremias 29:11, quando o Jeremias, o profeta Jeremias, ele fala para a nação de Israel o seguinte, Deus falando através de Jeremias, que diz assim, eu é que sei os planos que tenho feito para vocês, diz o Senhor. São planos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam, ou em outros termos, um futuro e uma esperança. É interessante, não é? Porque quando nós olhamos e lemos esse texto, extraído do seu contexto, nós vemos aí uma grande promessa de Deus, não é? E é uma grande promessa de Deus, mesmo de outro contexto, né? Mas quando extraímos, pensamos só nesse momento, nessa promessa maravilhosa de Deus, prometendo um plano bom, um plano maravilhoso, um plano que vai dar a nós o fim que nós desejamos, que queremos, que ansiamos e que muitas vezes planejamos e que queremos, sim. Mas quando nós jogamos no contexto de onde esse texto está inserido, o que esse texto tem junto com ele, por que Jeremias falou isso, ou por que Deus falou isso ao povo através de Jeremias, nós passamos a entender um pouco melhor. E eu tenho certeza e posso dizer para você, é muito melhor o que nós podemos entender desse texto no seu contexto, né, do que se extrairmos esse texto e o colocarmos apenas como uma promessa isolada de Deus. Vejamos um pouquinho sobre isso. A Bíblia, em todo o seu ensino, mostra Deus indo atrás do povo, chamando o povo para um arrependimento, para um conserto, para um ajuste de contas, para uma vida de arrependimento e voltada para Ele. Deus escolheu Israel para, através da nação de Israel, proclamar ao mundo essa realidade, essa verdade e essa busca de Deus, né, do homem, da comunhão com o homem, de restauração, de vida, de comunhão com o homem. E Israel, na sua existência toda, por tempos ele
fez o correto, em outros tempos ele fez o que era errado. E quando ele fazia o que era certo, correto, Deus então era exaltado e Deus manifestava-se sim em favor de Israel, guardando, livrando, fazendo o vencedor nas lutas, nas batalhas e demonstrando a sua glória, o seu poder, a sua existência, né, a todos os povos através de Israel. Mas por momentos, Israel achava-se um pouco fora da vontade de Deus. Um pouco presunçoso, um pouco arrogante, um povo achando que era o povo mais feliz da terra, e porque ele era escolhido de Deus, era o povo de Deus, então ele era, vamos dizer assim, a última cocada. Né? E quando isso acontecia, Deus chegava a Israel, e era duro com Israel, para consertar Israel, para ajustar os caminhos, os passos de Israel, certo? E um dos momentos históricos, quando isso acontece, é quando Judá, o reino do sul, o reino de Judá, está prestes a ser invadido pela Babilônia. E a Babilônia invadiria o reino do sul, o reino de Judá, levaria todo o povo de Israel cativo, e eles passariam cativos na Babilônia por 70 anos. Porém, os anos anteriores a esse acontecimento, Deus vem tratando com o povo. E Deus vem falando com o povo e alertando o povo de que isso aconteceria, de que essa situação aconteceria, porém, era um momento de juízo de Deus, era um momento de restauração, era um momento de conserto, era um momento do povo voltar atrás e se refugiar em Deus. Então, Deus faz essa promessa. E falar em outros termos, né? Olha, vai vir sim esse momento de dificuldade, esse momento ruim, esse momento onde vocês serão levados cativos, onde a Babilônia vai vir, vai destruir todo este reino, essas cidades, vai pôr fogo em Jerusalém, vai destruir o templo, vai levar cativo os seus habitantes e vocês vão viver ali 70 anos assim como escravos. Mas numa promessa para confortar, animar o povo, ele fala assim, mas os planos que eu tenho para vocês são planos bons. É interessante, não é? Como que pode? Deus falando que a destruição chegará sobre a cidade e ele ainda dizer que tem planos bons. Tem sim. Esse tempo em que o povo ficaria preso na Babilônia era o tempo de restauração de sentimentos, renovação de propósitos, readequação de passos, de caminhos. Era o momento do povo voltar-se para Deus. E Deus os guardaria na Babilônia durante esse tempo, porque era um tempo de conserto de Deus com o povo. Então Deus os guardaria para que esse conserto pudesse acontecer. Quando se vê historicamente falando, o povo viveu na Babilônia assim 70 anos, mas eles foram prósperos na Babilônia. É interessante, eles foram como escravos, mas prosperaram na Babilônia. Haviam homens judeus escolhidos pelo rei que se destacaram ali na Babilônia. O caso de Daniel, foi um grande governador e viveu muito tempo na Babilônia e teve cargos importantíssimos, e chegou um momento onde ele estava abaixo do rei. Os seus amigos, né, também, que nós temos o exemplo de que eles foram jogados na fornalha de fogo, porque não negaram a Deus. O coração deles já tinha voltado, entendido, compreendido o plano de Deus. E mesmo sendo jogados na fornalha, eles não negaram que confiavam em Deus e que o coração deles estava apegado, entendia o plano de Deus e eram fiéis a deixar que Deus conduzisse as suas vidas. Então, esse concerto, esse tempo de Deus com o povo na Babilônia,
quando você entende, você vai ver que foi um momento difícil, mas foi bom para o povo. Foi um momento de ajustar, de acertar, de consertar, não é? Olha, quando a gente olha para a situação que vivemos hoje no mundo, não estou dizendo Brasil, estou dizendo a Terra, o mundo como um todo, aonde valores que nós costumamos preservar, e costumamos gostar, não é? E que por muito tempo foram os pilares das nossas vidas para manter a ética, manter a justiça, manter a retidão, manter a honestidade, manter os bons costumes, está acabando, está sendo mudado, trocado, invertido, corroído, destruído. E nós ficamos pensando o que será no dia de amanhã. Então, quando nós paramos agora no final do ano para fazer planos para o ano que vem, que planos nós pensamos em fazer para o ano que vem? O que será que nos espera o ano que vem? Que mudanças acontecerão no coração dos homens, das pessoas? Quanto mais de maldade, de injustiça nós teremos que contemplar, teremos que passar, teremos que conviver. Muita coisa, não é? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus, mesmo nós, olhando para o futuro e não tendo uma boa visão do futuro, Deus, Ele tem uma boa visão do futuro para você, uma boa visão do futuro para mim. Ele tem, sim, um plano bom. Ele tem, sim, um plano de paz. Ele tem, sim, um plano para nos dar um fim e uma esperança. Para nos dar um ano de 2026 cheio de alegrias, de realizações, de satisfação. Vamos ter lutas? Sim, com certeza. Mas Ele também promete estar conosco todos os dias, para nos fortalecer, nos animar, nos amparar. O segredo é confiar nele. O segredo é entregar o nosso caminho a Ele. O segredo é deixar que Ele conduza a nossa vida. Então eu quero deixar aqui para vocês, além dos votos de um feliz 2026, mas também um conselho. Que em 2026 você se alinhe com Deus. Você procure entender e compreender os planos dele para a sua vida. Que você procure entender e compreender os planos de Deus para a humanidade. Você compreender o amor dele, que ele já demonstrou e que está constantemente demonstrando e abrindo os braços, te chamando, venha filho, eu quero derramar sobre você o meu amor. Eu te convido a entregar-se completamente nas mãos de Deus, confiar nele e deixar que ele conduza a sua vida. Faça planos, sim, mas coloque como principal plano, como principal objetivo da sua vida, para esse ano de 2026, se aproximar de Deus, compreender o amor dele, entender o sacrifício de Jesus Cristo em seu favor. Com certeza, outras coisas serão acrescentadas. Desejo a você também que você tenha muitas razões para festejar, para se alegrar, para celebrar, para viver feliz. Mas também que você tenha força e coragem para buscar o auxílio de Deus nos dias que porventura possam vir e não sejam tão agradáveis, tá bom? Mas Deus vai estar sempre pronto para te receber. E é isso que eu te desejo em 2026. Um grande encontro com Deus, o teu Criador. Ele tem planos bons para você, para dar a você o fim que você deseja, tá bom? É isso aí. Deus te abençoe. O nosso passo hoje foi um pouco mais longo, não é? Também, final de ano, acho que compensa, né? Deus te abençoe. E até os próximos passos no nosso caminho da caminhada. Fique com Deus.